Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Então, muito boa noite, pessoal. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Guilherme Abrão. O Dr. Guilherme Abrão já esteve com a gente ontem discutindo os aneurismas cerebrais. Ele é professor do Departamento de Radiologia do UFF. E hoje eu trouxe para abrilhantar a nossa reunião a doutora Ana Áurea. Também, durante muitos anos, trabalhou com intervencionista junto com o Dr. Guilherme. E ela tem uma presença muito bacana, né? Saudade, muita saudade. Então, gente, com vocês, doutor Guilherme. Então, Bebeto, vamos tentar continuar aquele papo que a gente começou a bater na semana passada, né, sobre aneurismas, trazer um pouco da visão, né, da gente do endovascular, da neuroradiologia intervencionista, para as pessoas entenderem um pouco, né, aquilo que se tem na prática do radiologista, muito, né, que recebe os pacientes inicialmente para fazer os exames, um pouco de neurologistas e neurocirurgiões também que estão compartilhando esse momento com a gente, para ter uma ideia do que a gente faz, né? Muita gente vê numa ressonância uma imagem que parece uma mola, mas a gente não sabe se é um clipe, se é uma mola, né? Então é um pouco de entendimento sobre isso que eu vou tentar passar e das técnicas que a gente utiliza para o tratamento endovascular, né? Só para lembrar aquilo que a gente falou semana passada, né? Basicamente a gente tem de aneurismas cerebrais, a gente tem aneurismas saculares, que são essas bolinhas, né, bem circunscritas, né, com aspecto regular na sua maioria das vezes. Eu falei na semana passada, quando eles são irregulares, tem algum sinal de modificação na morfologia deles, né, isso pode corresponder a uma ruptura, né, a gente viu isso bem. Tem os aneurismas fusiformes, aqueles aneurismas que não têm colo, né, essa parte que a gente vê aqui na artéria como parte do aneurisma é o colo dele, né. Os aneurismas fusiformes, a gente vê que eles não têm colo. Na verdade, eles acometem toda a circunferência da artéria. E essa é uma imagem ilustrativa da pior complicação que a gente tem do aneurisma cerebral, que é a ruptura dele, né? Só para passar um pouquinho, né, de onde que veio o tratamento endovascular. O tratamento endovascular veio de dois grandes estudos, né, que evidenciaram essa técnica, que foi o ISAT, que foi da evidência do tratamento endovascular para os aneurismas hemorrágicos, né, com hemorragia subaracnoide, mostrando um bom resultado da técnica endovascular, e o SUIA, né, que através desses dados que foram evidenciados, a gente tem uma popularização, né, dos tratamentos nas técnicas endovasculares, né. A gente vê, em relação a esses estudos, né, motivaram debate sobre a história natural, né, muito se fazia anteriormente cirurgicamente, a partir desses estudos, como eu disse, a gente tem a abordagem vascular, foi revisto um pouco de risco-benefício, né, e aumentou-se a ideia de que, na verdade, a gente poderia tratar mais aneurismas, né. Isso aqui são os dados para as pessoas terem ideia em relação aos riscos, né, quantitativamente em relação ao tamanho. A gente vê que aneurismas de 7 milímetros, que foram os tamanhos de corte no ISAT e no SUIA, abaixo de 7 milímetros, o risco do aneurisma realmente é baixo, né? Entre 7 e 12, a gente aumenta esses riscos, 9,7, né? E 12,9 se for situação posterior, em aneurismas gigantes, aqueles com maiores de 25 milímetros, né? Lembrando que isso é risco anual da lesão, né? E o que se chegou à conclusão é que você tem aneurismas que são bons para tratamento endovascular e você tem aneurismas que são bons para cirurgia. Isso é importante, sendo que o risco de complicações nesses estudos foi menor no tratamento endovascular, né? E por que a gente trata um aneurisma? A gente trata o aneurisma para evitar o sangramento, para evitar o ressangramento, para diminuir efeitos compressivos, né? A gente falou isso tudo, e em alguns casos reduzir efeitos tromboembólicos, tá? Lembrando que a hemorragia subaracnoide, como a gente falou semana passada, é uma doença grave, uma doença inflamatória, não só neurologicamente, mas do ponto de vista sistêmico, né? Onde apenas 30 dos 100 pacientes sobrevivem funcionalmente normais, tá? Em relação às técnicas endovasculares, em 1991, a gente tem a descrição, né, dos primeiros casos de aneurismas embolizados com micromolas de platina, como a gente vê aqui, as micromolas elas hoje são dessa forma. Antigamente elas tinham um aspecto bem espiral, né? Hoje a gente tem uma composição em 3D dessas micromolas, onde um microcatéter, né, ele penetra no aneurisma,
e preenche de dentro do vaso o aneurisma com essas micromolas, tá? Aqui a gente vê bem, né, um aneurisma da artéria oftálmica, do segmento oftálmico grande, né, segmento oftálmico da artéria carótida interna esquerda, onde a gente vê nessa marquinha aqui um microcatéter, a parte proximal do microcatéter que está tendo aneurisma, e são implantadas as micromolas, com o resultado final, onde a gente não vê mais a opacificação dos aneurismas, né? O risco de hemorragia após o tratamento foi identificado em alguns estudos sendo muito baixo, de 0,9%, 1%, quando você tem um resultado tão efetivo quanto esse. E o que a gente busca, né? Isso é uma peça atômica, né, macro, onde a gente vê o que a gente busca, né? Aqui a gente tem um aneurisma, né, num animal de laboratório, cortado numa artéria, as micromolas no interior do aneurisma, né? E a gente não vê, aqui na verdade o que a gente está vendo é o colo do aneurisma, né? E após um período a gente vê o que? A endotelização dessa artéria. É isso que a gente busca. A cicatrização do colo do aneurisma é o que a gente busca no tratamento endovascular. Tá vendo? Aqui a gente tem uma endotelização perfeita dessa peça. Continuando, né, agora com os casos em relação à utilização das micromolas, que é a técnica simples que a gente utiliza. Nós temos um paciente com uma pequena hemorragia, né, aqui, a gente vê. A gente faz uma angiotomografia, aquela discussão que a gente teve, né, pacientes que têm hemorragia, que entram na emergência, né, os protocolos hoje todos envolvem tomografia e angiotomografia, né, nas emergências. A gente vê um pequeno aneurisma, né, do segmento comunicante posterior e nota como ele é bem diferente daquele aneurisma que eu mostrei inicialmente, naquela imagem esquemática, né, um aneurisma bilobulado, pequeno, né, onde o microcatéter, como eu falei, entra e você observa que a micromola nem sempre ela vai fazer um cast, né, que a gente chama, vai ter uma configuração igual a da aneurisma, mas você observa que ela tem um aspecto que preenche bem o aneurisma e quando você faz um controle imediato, você vê que não tem mais nenhuma circulação de sangue. O sangue é o preto, né, que a gente vê aqui na angiografia, em perfil, a gente não vê mais nenhuma circulação de sangue dentro desse aneurisma que está completamente protegido. A partir dos coils, né, a gente teve que buscar soluções para aneurismas tanto de bifurcação quanto aneurismas de colo largo. O que a gente define basicamente hoje em dia como aneurismas de colo largo, né? Primeiro, você define como aqueles aneurismas que têm colos maiores que 4 milímetros. E em outras classificações de colo largo, a gente tem uma relação entre o colo e o diâmetro maior do aneurisma menor do que 0,5. Né? São as duas caracterizações de um colo largo. E o que a gente observa no colo largo é isso aqui, né? A gente vê um aneurisma e um colo bem aberto na artéria, né? Aqui a gente vê na bifurcação também um aneurisma difícil de ser tratado, né? E a gente tem um desenvolvimento, né, pelo professor Borré, no meio da década de 90, da técnica de remodelamento, né? Onde a gente utiliza esses microbalões, que são extremamente complacentes, para quê? Para evitar que as molas protusam e, com isso, você consiga fazer, né, reconstruir o colo, naquela imagem que eu mostrei, e cicatrizar o aneurisma nessa porção aqui que a gente está vendo, tanto nessa quanto nessa. Mostrar alguns casos, né, de técnica de remodelamento. É um aneurisma do topo da artéria basilar, um aneurisma pequeno, né, mas um aneurisma que a gente já vê aqui um clipe que foi tentado, né, houve uma tentativa de equipagem desse aneurisma, mas a gente vê que não foi eficaz, não houve uma eficiência no tratamento, onde é passado, né, um microbalão, esse microbalão cobre o colo do aneurisma, que é essa parte aqui, é introduzido as micromolas, a cada insuflação do balão a gente introduz uma micromola, como eu disse, esses balões são bem complacentes, né? E aqui a gente tem um resultado final, né? Você tem o aneurisma, pré e pós, e com uma boa reconstrução, um bom remodelamento ao nível do colo desse aneurisma. Um exemplo, né? Um aneurisma difícil de tratamento, né? Da parede lateral da carótida, onde é passado na carótida na supracnoideia, aqui está a artéria oftálmica, que a gente vê o aneurisma. Aqui está o balão insuflado, a gente consegue ver bem o balão insuflado, né? Esse balão é preenchido com uma solução mista de soro fisiológico e contraste. Tem um microcateter introduzindo as micromolas, e aqui a gente vê o resultado final imediato, e aqui um resultado de 6 meses com a reconstrução total desse vaso, né? Sem nenhum sinal de recanalização. Esse é um caso de um aneurisma não roto, né? Um aneurisma
do segmento oftálmico, também da carótida, um aneurisma de orientação superior, medindo mais ou menos uns 9 milímetros, 8 milímetros. Aqui a gente faz, hoje em dia, Bebeto, a gente reduziu muito, né, com o advento das máquinas de hemodinâmica com a técnica em 3D, a gente reduziu muito a utilização de contraste e o tempo de realização dos exames, né? Hoje, para você ter ideia, a gente tem um protocolo, a gente faz um AP, uma incidência de AP, uma incidência de perfil e um 3D com 20 ml de contraste, né? E essa imagem que a gente tem num 3D angiográfico. Olha a nitidez que isso nos traz. A gente consegue ver nessa imagem, olha a relação, né, do colo do aneurisma muito bem definida com a carótida, né? A gente vê a artéria oftálmica saindo por trás do aneurisma aqui, né? E a precisão que a gente tem nas medidas, né, na imagem 3D, ela é fundamental, e a gente vê aqui que o aneurisma de colo ele tem 4,36. O maior diâmetro dele é de 6,7, esse mais alto, né? O diâmetro superior dele é de 6,7. Então, a gente vê que é um aneurisma de colo largo, por quê? Ele tem um diâmetro maior do que 4 milímetros e a relação do maior diâmetro dele com o colo ela é menor do que 0,5, tá? Num caso como esse, você precisa de uma técnica assistida, né? A primeira técnica assistida que eu estou descrevendo é essa do microbalão, né? Eu vou descrever outras mais embaixo. Mas essa paciente é uma paciente tabagista, tá? Ela não parou de fumar para o tratamento. Uma paciente que veio ao consultório, uma ressonância, onde foi visto esse aneurisma, ela tem outra aneurisma do outro lado, e o que acontece é que o cigarro ele atrapalha muito no nosso tratamento, né, quando a gente vai implicar o uso do stent, né? A gente tem os stents intracranianos hoje que eu vou falar mais adiante. Para você ter uma ideia, uma conduta nossa, né, sempre foi de que a gente não trata doentes que estão em vigência, né, do uso do cigarro com stents intracranianos, né? A gente costuma dizer que a gente fala ao paciente, é uma opção, você pode procurar um outro colega, mas a nossa equipe ela não vai te tratar enquanto você não parar de fumar. Por quê? Porque, como vocês viram naquela imagem de endotelização, o cigarro ele atrapalha muito na endotelização, né, levando ao fracasso do tratamento, né? Você pode não ter a oclusão do aneurisma de forma adequada, assim como ele pode levar a uma endotelização em excesso. E isso pode causar até uma oclusão, né, uma estenose significativa no local do implante do stent. Essa paciente, a gente resolveu tratar o aneurisma, ela vinha se queixando de cefaleia. Aqui a gente consegue ver bem nessa imagem roadmap, essa imagem é uma imagem negativa que a gente utiliza para navegar por dentro do vaso, tá? É uma imagem dinâmica, que ela está em foto, mas é uma imagem dinâmica, onde a gente tem um microcatéter dentro do aneurisma. Você vê que todos os nossos materiais eles são radiopacos, né? A gente tem um microcatéter dentro do aneurisma, a gente tem um microbalão, né, que vai daqui até aqui, a marquinha dele, né, de cobertura do balão. Ele vai ser insuflado e a cada insuflação vai ser introduzida uma micromola. Isso aqui é um detalhe técnico importante, a gente está com um microguia desse microbalão na artéria cerebral média, né? E observe como o microguia está curvado. Isso é um sistema de segurança nosso, tá? A gente prefere que o microguia ele suba nos pequenos vasos curvados do que com a pontinha para cima, tá? Porque isso faz com que você evite o quê? Uma perfuração distal pela utilização do balão, que é uma intercorrência que pode acontecer. Então, isso aqui é uma técnica de segurança com microguia. Fechado, né, o mioaneurisma, que a gente vê o controle imediato, a artéria oftálmica patente aqui, sem nenhum problema. Guilherme, você consegue manter a artéria No oftálmica caso, oi. cada vez que você insufla em um balão? Desculpa, qual foi a pergunta? Você consegue manter a artéria oftálmica pérvia enquanto você está insuflando o balão? Não, então, isso é uma boa pergunta. Se você estiver recobrindo qualquer artéria com um balão, todo aquele segmento ele está com ausência de fluxo, né? Normalmente, a gente, quando insufla um balão, a gente a gente tem um cronômetro na máquina da hemodinâmica e a gente deixa insuflado por 3 a 5 minutos. Existem alguns casos, né, onde a gente quer obter um bom cast inicial do aneurisma, onde a gente deixa o balão insuflado colocando até 2 micromolas numa mesma insuflação do balão, tá? Já teve casos da gente deixar o balão insuflado e embolizar o aneurisma todo com o balão insuflado. Isso se dá a facilidade que a gente tem, né? Depois, mais adiante, o Bebeto até pediu para a gente conversar um pouco sobre isso em outras aulas, que são das anastomoses, né? Não só do polígono, né? Mas as outros tipos de anastomoses que a gente tem extra, intracranianas e ao nível do polígono. Isso dá uma segurança para a gente, tá?
esses pacientes estão anticoagulados. É importante a gente dizer isso também, né? A gente não insufla um balão com um paciente sem estar anticoagulado. Ele está anticoagulado para quê? Para você evitar a formação de trombos durante essa insuflação, tá? Mas normalmente você não tem nenhum dano de fluxo, né, significativo que possa causar uma isquemia em algum território onde o balão está insuflado. Um outro caso, aqui um caso bem típico daquele que a gente discutiu semana passada, né, o paciente com hemorragia subaracnoide, sangue no ventrículo, e já com uma dilatação, né, ventricular na tomografia inicial, né, já com sinal de um pouco de hipertensão intracraniana, né? E é um caso, eu trouxe esse caso porque a gente discutiu bem isso, né? Quando você tem 2 aneurismas, né, um paciente com uma hemorragia subaracnoide, né, qual você trata, e a gente discutiu isso na semana passada. Inicialmente a gente falou que trataria os maiores, né, e aqueles mais irregulares, mas a gente vê aqui 2 aneurismas bem irregulares, né, um bem grande, né, que foi para o que rompeu, e esse menor, bem irregular aqui também, né? Visto que é um paciente com potencial de gravidade pós-hemorragia subaracnoide, que já abre o quadro com um grau de dilatação ventricular, esses casos são discutidos com a neurocirurgia, né? A gente trabalha sempre de uma forma multidisciplinar, seja com a neurocirurgia, seja com a neurologia. A gente optou por fazer o tratamento dos 2 aneurismas na mesma sessão. Aqui a gente vê o tratamento do aneurisma menor, aqui a gente vê bem os nossos microcatéteres, né? A técnica está bem desenhada aqui, ó. Um microcatéter dentro do aneurisma, né? Embolizando o aneurisma, um balão passado, né? Você vê o guia do balão aqui, essa marquinha, a marca proximal do microcatéter que está dentro da mola, onde você sabe onde é o ponto de destacamento dessa micromola. E aqui a gente vê a exclusão do aneurisma total. E o outro aneurisma tratado pela mesma técnica, né? E você vê que aqui, por ser um aneurisma grande de colo largo, a gente tem uma dificuldade, nesse caso, de preenchimento total desse aneurisma, porque se eu continuar embolizando a partir dessa linha para baixo, o que vai acontecer é que essas molas vão protruir para o vaso, né? Então, o que a gente faz nesse tipo de tratamento é que a gente aborda, né, num segundo momento, quando o paciente sai da crise, da hemorragia subaracnoide, a gente acaba abordando esse paciente e coloca um stent. O caso até de hoje que a gente tratou é um caso de um segundo tempo de um paciente que teve uma hemorragia subaracnoide para ter alta para casa amanhã. Um outro caso, um caso bem interessante, né, Bebeto? Eu fiz questão de botar a tomografia inteira para a gente ver, onde a gente vê uma hemorragia subaracnoide, um Fischer 4, você vê que tem sangue no ventrículo, né? Ao mesmo tempo você tem sangue na fissura e você tem hematoma intracraniano, bem típico daquilo que a gente discutiu semana passada, né, Bebeto? Você vê que você nessa imagem aqui, exatamente, é um aneurisma do complexo anterior, mas você vê aqui, ó, que você já tem um pouco de edema. Lembra que a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Esse aneurisma que evolui com hematomas intraparenquimatosas, normalmente eles podem ter até um pouco de edema já associado. Aqui é uma arteriografia, né, da carótida interna direita em AP e da carótida interna esquerda em AP, né? E a gente vê o aneurisma nas 2 injeções. A gente vê que tem uma predileção de enchimento contralateral pela injeção esquerda, né? Aqui a gente não enche a esquerda tão bem pela injeção da direita, e a gente vê que é um aneurisma extremamente dismórfico, né? Um aneurisma extremamente irregular, lobulado, a gente vai ver isso mais na frente, nas imagens em 3D, olha só, um aneurisma com lobulação irregular, que provavelmente é o ponto de sangramento dele, né? Injeção à direita, injeção à esquerda, sempre vendo a predileção da injeção da cerebral anterior pela esquerda, e aqui é o 3D desse aneurisma, tanto pela cerebral anterior direita, quanto pela cerebral anterior esquerda, né? Um aneurisma extremamente irregular, lobulado, né, para causar aquela hemorragia. A gente só poderia pensar em alguma coisa desse tipo, né? E o que a gente faz, né? Como a gente fez aquele exame inicialmente, vendo que a predileção da injeção era da esquerda para a direita, o que a gente fez? A gente cruzou o balão, o microbalão, da esquerda para a direita, né, que a gente vê as marquinhas do balão, e entrou dentro do aneurisma com o microcatéter pela direita. Cruzou o balão pela comunicante anterior da esquerda para a direita, entrou com o microcatéter pela direita, né? Você vê que é um aneurisma extremamente difícil você conseguir um cast de mola, balão insuflado, aqui a gente consegue ver a marca do balão, né? E esse é o resultado final, com o aneurisma embolizado na fase aguda, paciente evoluindo bem. Outro ponto, né, que quando a gente, no momento que a gente só tem micromolas e balão, né, evolutivamente na história do tratamento endovascular dos aneurismas,
Isso foi falado, foi perguntado pelo colega na última aula, né? Eu quis trazer um caso. Eu falei sobre técnicas desconstrutivas e técnicas reconstrutivas, né? Isso foi a evolução dos aneurismas, né? A partir do momento que a gente tinha essa necessidade de ter mecanismos de reconstrução arterial, né? O balão ele tem uma funcionalidade, tem resultados muito positivos, mas muitas vezes em aneurismas onde você tem segmentos arteriais, né, doentes, onde você tem mais de 3/4 da circunferência arterial doentes, né, a gente chama isso, né, não de colo largo, mas de um defeito segmentar arterial, a gente sabe que a reconstrução arterial nesse segmento é muito complicada. Você induzir uma endoterização satisfatória via endovascular sem mecanismos reconstrutivos eficazes é muito complicado, né? Então, a endovascular, a neuroradiologia evoluiu nesse sentido, né? De buscar técnicas construtivas. Isso aqui é um caso típico daquilo que a gente discutiu na semana passada, um aneurisma intracavernoso, paciente sintomática, né? Onde você antigamente fazia o quê? A técnica de desconstrução, né? Você fazia um teste de oclusão, né? Aqui a gente vê uma injeção carotídea direita, a injeção na carótida ela não é feita, tem um balão, né, no segmento petroso dessa carótida esquerda, é feita uma injeção da carótida direita, via carótida direita, aqui está o catéter, né, e aquilo que eu falei, o que a gente utiliza, Bebeto, na verdade, não é mais o teste neurológico, é o teste angiográfico com o tempo venoso, onde a gente observa nesse slide aqui que você tem uma boa, né, simetria de tempo venoso. Aqui a gente tem um tempo capilar, tempo arterial, capilar, passando, e aqui o tempo venoso, onde a gente vê as estruturas venosas só do cérebro, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem uma boa simetria nos tempos venosos entre esses dois hemisférios. Isso aqui é uma hipoplasia do seio transverso, não é uma doença, tá? Isso aqui é uma anomalia, né, estrutural, nada demais, é comum, e a gente vê que a gente pode ocluir essa artéria, e o que foi feito nesse caso, né? Aqui a gente tem o fluxo na carótida bloqueado, né? Isso é uma técnica antiga, 2 balões, um balão pegando aqui um segmento petroso, a carótida cervical, e aqui a gente vê na ressonância a completa disparição no controle desse aneurisma. Isso é uma técnica desconstrutiva, né? Com o uso dos stents intracranianos, a gente começou a procurar técnicas que a gente pudesse reconstruir, não sacrificar vasos, né? Isso que foi o intuito desses stents. Isso começou no final da década de 90, no início dos anos 2000, né? Que vieram os stents intracranianos. A técnica é basicamente essa. Existem 2 técnicas, uma onde você cruza a malha do stent e emboliza pela malha do stent o aneurisma, né? Ou a técnica onde 2 catéteres em paralelo são locados, né? Um entra no aneurisma, o outro fica aqui. A gente começa a embolizar o aneurisma e libera o stent com esse resultado final aqui, tá? E você vê que o stent ele pode recobrir ramos que estejam envolvidos, né, nesse segmento sem nenhum potencial maior de oclusão. Lógico que se você não tiver uma antiagregação satisfatória, você pode ter eventos trombóticos. Isso aqui é uma outra foto que eu acho interessante mostrar, né? Isso é uma micro, né, onde a gente vê exatamente o que a gente quer, né, quando a gente utiliza o stent. Aqui a gente vê em preto as hastes dos stents, né? Aqui a parede da artéria, e aqui a gente vê exatamente isso que eu tenho falado desde o início, a neoendoterização dessa artéria, né, com a luz do vaso aqui, e isso aqui é o que a gente quer, é o resultado de oclusão total com essa neoendoterização. O que acontece com o paciente que colocam os stents e continuam fumando é que isso aqui invade a luz do vaso, né? E você acaba tendo ou estenose ou até oclusões desses vasos. Então, é isso que a gente busca. Mostrar alguns casos, né? Um aneurisma do topo da artéria basilar, a gente vê aqui uma imagem em 3D, né, desse aneurisma. É um aneurisma de colo largo, você vê que o aneurisma praticamente não tem colo, né? Ele pega tanto a cerebral posterior direita quanto a cerebral posterior esquerda. O 3D, mais uma vez, é importantíssimo, né, no emprego da estratégia e dos materiais que vão ser escolhidos, né? É importantíssimo você ter essas medidas, né? Nesse caso, a gente optou por fazer uma técnica em Y, né, onde vai ser cruzado um stent primariamente para o lado direito, né, e posteriormente colocado micromolas, e posteriormente, com o mesmo microcatéter, a gente cruza por dentro da malha do stent e acaba implicando um outro stent do outro lado, do lado esquerdo. Isso aqui eu achei interessante colocar, né? Hoje em dia, um dos princípios fundamentais e iniciais para a gente
praticar a neuroradiologia intervencionista, né, o primeiro deles é acesso, né? Você tem que ter acesso para chegar lá em cima. E o outro é sustentação. Sem sustentação, você não vai conseguir trabalhar tão distalmente, né, quanto a gente tem hoje, essa facilidade com os materiais que a gente tem, né? Isso é uma técnica bem interessante. A gente insufla um balão na artéria proximal para subir, né, o nosso sistema de sustentação, como se você estivesse retificando para você ter uma sustentação adequada para realizar o tratamento. Então, esses são os princípios. Acesso e sustentação são muito importantes na neuroradiologia. Então, está aqui o que eu falei, ó, um primeiro stent colocado do lado direito, introduzidas micromolas, com esse mesmo miocateter que colocou o stent do lado direito, implantou, a gente cruza a malha desse stent e a gente vê o stent aqui, né? Ficou como se fosse um T, mas é por causa da conformidade da artéria, mas é praticamente um Y, né? Um stent difícil de ser tratado do ponto de vista cirúrgico, com um resultado bem satisfatório. Isso aqui, na verdade, não é aneurisma, né? Isso aqui é aquela parte do colo que está deitada na artéria, e a gente vê bem isso aqui, ó, no perfil, né? Então, é uma técnica que a gente vem empregando. A gente tem stents hoje com um grau de avanço tecnológico que permite com muita segurança de fazer isso. Isso é um procedimento que dura em termos de 1 hora e meia. Um caso parecido com aquele que a gente discutiu também semana passada, né? Eu tenho a foto dessa paciente já regredida, esses sintomas compressivos, um aneurisma intracavernoso bem grande, gigante, né? Com uma sintomatologia bem importante. Essa paciente foi internada com cefaleia, ela não estava suportando mais a cefaleia desse aneurisma, e a gente fez os exames dela, né, pré, onde a gente vê esse aneurisma gigante, né? E detalhe muito interessante, né, a gente vê o quanto esses aneurismas eles impactam no fluxo, né, arterial, né? Você vê que você tem uma diminuição importante do calibre da artéria por falta de demanda, né? Porque a demanda toda do fluxo sanguíneo nesse hemisfério está indo para o aneurisma, né? Então, aqui é uma imagem em 3D, sempre 3D, né? Acho que é uma de suma importância, e no 3D você acaba vendo que ela tem um outro pequeno aneurisma oftálmico aqui, ó, né? Isso é uma coisa que a gente só conseguiria ver com uma imagem em 3D, né, de aquisição por angiografia. Um aneurisma praticamente sem colo, né? Aquilo que eu falei, uma lesão, né, onde você tem mais de 3/4 da circunferência da artéria acometido, né? Isso é um defeito segmentar. Essa artéria está completamente defeituosa. Então, você só pode ou ocluir essa artéria, desconstruir, ou você vai tentar reconstruir, que é hoje a nossa primeira opção, é a reconstrução, né? A gente, inicialmente, foi muito difícil passar por esse aneurisma, que a gente vê o guia lá na frente, né? A gente dá verdadeiros loopings dentro desse aneurisma. Aqui eu consegui uma posição. A ideia inicial desse aneurisma, para vocês terem ideia, era colocar um diversor de fluxo, né? Que é o que a gente tem, vou falar um pouco mais adiante sobre o princípio desse stent, que é uma técnica inovadora. Então, a gente passou, foi muito difícil, foram feitos loopings, né? A gente conseguiu passar, né? Eu consegui passar. Isso é um catéter 6 frente. A gente tem um catéter hoje, Roberto, você que tem, Diana. Isso é um catéter 6 frente na cerebral média. 6 frente na cerebral média. São catéteres extremamente, como eu diria, softs, né? Flexíveis. É um catéter de aspiração. Basicamente, é um catéter de aspiração intracraniana que a gente utiliza na trombectomia, né? A gente fez... eu tive que passar um balão, ancorar um balão na cerebral média, desfazer toda a tensão do sistema, né, para esse catéter vir aqui em cima, para eu conseguir passar o stent diversor de fluxo dentro dele. Só que não foi possível, né? Essa curva aqui, ó, não foi possível passar o stent diversor de fluxo. Ele não passava de jeito nenhum, tá? Então a gente optou por voltar, né, e fazer a técnica antiga, né, que é colocar um stent normal, que é um stent muito mais soft que o diversor de fluxo. Ele tem muito menos fios na sua composição do que o diversor de fluxo, e a gente colocou algumas micromolas, não enchemos todos, a gente achou que não tinha necessidade de preencher todo, com uma reconstrução arterial inicial já boa, né, a gente vê uma retenção do contraste dentro do aneurisma. Essa paciente já regrediu os sintomas, né? Aqui a gente vê o contraste, que eu falei, ó, bem retido dentro do aneurisma, já numa fase venosa. Ela já regrediu os sintomas, ela está para fazer uma arteriografia, e isso possibilita, num segundo momento, se você não tiver, né, a gente sabe que esses aneurismas grandes, eles têm um potencial de recanalização que não é baixo, né? Isso possibilita, num segundo momento, o quê? Eu praticamente reconstruir um caminho, né, para uma segunda etapa, eu fazer o quê? Eu conseguir passar com o diversor de fluxo, tá?
Um outro caso interessante, não sei se você queria comentar, Bebeto, talvez fosse legal você participar um pouco. Estou ouvindo aqui. Quando eu resolver ter alguma dúvida, eu falo. Tá bom. Então, um paciente que vai no consultório com essas imagens, né, a gente vê que ela já tem dilatação, né, do sistema ventricular, ela já tem aqui um grau de acometimento, né, por causa dessa dilatação, e uma hiperdensidade, né, mediana, acometendo os ventrículos, dilatando bem os ventrículos, um efeito compressivo. A gente faz a ressonância, a gente vê bem essa dilatação, né, e o que a gente encontra, essa paciente foi submetida a uma arteriografia, primeiro fez uma anjo, né, lógico, complementado por uma anjo, perdão, e olha a importância da anjo, né, a gente vê o que aqui nessa anjo, basicamente, né, com injeção de contraste, aquilo que a gente falou, da injeção de contraste da importância. A gente vê a parte contrastada do aneurisma, um aneurisma grande, né, do topo da artéria basilar, e o que a gente vê é o quê? Trombose. Então, é um aneurisma parcialmente trombosado, né, da parte distal da artéria basilar, né, 27 milímetros, um aneurisma grande, né, em sua composição, com efeitos compressivos importantes. O que a gente fez nesse caso, né, foi bem similar àquela técnica que eu falei inicialmente, foi passado um stent Y. Aqui a gente vê as marquinhas dos stents, distalmente, né? Esse caso eu fiz com Wagner, Ana. Esse caso tem bastante tempo. E a gente vê o aneurisma bem protegido, né? Esse paciente, na verdade, ele tem um problema maior, né? Aqui a gente está tentando reduzir um efeito compressivo, né? Mas o problema maior desse paciente, reduziu-se o risco de um sangramento, o problema maior desse paciente é realmente a hipertensão intracraniana causada pelo efeito compressivo do aneurisma. Sempre na busca da técnica reconstrutiva, né? Uma ressonância em perfil, onde a gente vê na frente do tronco uma imagem, né, grande, né, com vários tempos, né, diferentes de sangue no interior dela. Você tem sangue, hematomas, né, no dentro dela, em termos diferentes, comprimindo o tronco cerebral, né, uma lesão provavelmente vascular da artéria basilar, né, nessa imagem de perfil. Na ressonância a gente consegue ver bem isso, e quando a gente faz a arteriografia, a gente tem um aneurisma que é considerado um dos piores aneurismas que a gente tem para tratar, né? Seja do ponto de vista cirúrgico, seja do ponto de vista endovascular. Essas lesões têm uma evolução horrível, muito ruim, né? Até hoje não existe um consenso para o tratamento dessas lesões, se é benéfico, se não é benéfico, se a história natural não é melhor do que você implicar um tratamento, por se tratar de uma paciente jovem, né? Essa paciente a gente fez com o Zé Guilherme, lá em São Paulo, há muito tempo atrás, na busca ainda, a gente não tinha os diversores de fluxo, na busca da reconstrução arterial, né? Aqui a única coisa que a gente pode tentar é reconstruir. Você ocluir uma artéria basilar, né, é uma coisa muito complicada, você tem que fazer um teste de oclusão bem importante para ver se o paciente suporta, né? Mas é uma situação bem difícil, né? Esses tipos de aneurismas são bem complicados na sua evolução. E a gente vê aquilo que eu falei, né? Você vê que toda a circulação está comprometida, você vê que o fluxo ele é basicamente dominante para o aneurisma, com um comprometimento bem importante da circulação distal. Nessa época, né, a gente tinha já os estentes intracranianos, e a gente tinha alguns estentes intracranianos que se mostravam mais trombogênicos do que o outro, né? Esse é um estente Léo, né? E o Zé Guilherme ele acreditava muito que você interpor estentes, você sobrepor estentes, né, você poderia reduzir significativamente, aumentando a malha, né, de estentes sobrepostos, reduzir significativamente o fluxo, induzir uma trombose maior, né, nessas lesões, né? Aqui a gente consegue ver os estentes superpostos. Esse estente ele tem uma trombogenicidade maior realmente, o Léo, em relação aos outros, e aqui a gente vê o fluxo, né, já retido dentro do aneurisma, né? O fluxo entra, mas ele não sai por causa da presença dos estentes. A gente vê 12 meses depois, né, não é um super controle, né, Ana? Mas assim, é o que a gente tinha na época, né? Você vê uma redução significativa, né, um risco bem menor, né? Mas também nada impedia, não tenho os controles evolutivos dessa doente, mas também nada impedia de que isso retornasse. E a partir de 2005, 2006, começaram a buscar formas de você induzir a reconstrução arterial por alteração no fluxo do aneurisma, né? Então, começaram a se constituir esses laboratórios que a gente vê aí, que são laboratórios de estudos de fluxo de aneurisma. Eu me lembro em 2007, né, no World Federation 2007, foi quando isso começou a aparecer de uma maneira mais importante. Alguns primeiros resultados desses estentes diversores de fluxo vieram em 2007.
mostraram até uma série do Murray, do Piotin, com 13 casos de aneurismas de circulação posterior tratados com diversor de fluxo. Foi caótico, os resultados foram caóticos, assim, né? Então, algo muito promissor, que já começa com resultados muito difíceis, mas também porque buscaram tratamento em doenças extremamente complicadas, como eu falei anteriormente. Isso é bem legal, eu quis trazer para a gente ter uma ideia, né, do que esses estudos, como é que esses estudos são feitos, como é que eles são baseados, né? Aqui, quando você não tem nenhum stent, a gente vê as zonas vermelhas de maior intensidade de fluxo, de flow, né, no colo do aneurisma, no pico sistólico. E quando você coloca um stent, você já tem uma redução significativa, né, de parte desse fluxo. E quando você coloca 2 stents, você vê que você tem uma redução bem significativa, né? Na verdade, a ideia é o quê? Você lentificar o fluxo dentro do aneurisma, como a gente vê aqui nos estudos de velocidade de penetração. Você lentifica o fluxo dentro do aneurisma, a gente vê uma lentificação significativa com 2 stents, com um stent já algum resultado com 2 stents. Você reduz esse inflow, esse fluxo intraaneurismático, promovendo uma trombose progressiva desses aneurismas, né? A gente está falando de lesões extremamente complexas, né? Lesões que precisam ter uma reconstrução arterial. Mais uma vez eu volto a falar, são lesões extremamente complexas. Essa é uma imagem de um stent intracraniano. Se você for comparar aquela imagem esquemática que eu mostrei anteriormente, a gente vê que eles são estruturas, né, metálicas muito mais densas, mas observem a flexibilidade dessas estruturas, né, como eles fazem curvas muito bem, né? Então, isso permite com que a gente tenha uma segurança importante no tratamento em relação à flexibilidade dessas lesões, desses stents, perdão. Esse é um caso extremamente difícil, né, onde a gente poderia pensar anteriormente de colocar um stent em molas, mas a gente sabe que isso vai recanalizar, né, numa área extremamente difícil de tratar, onde você tem vários perfurantes, e apenas com um stent diversor de fluxo, num controle evolutivo, né, a gente consegue ver bem a resolução desse aneurisma com um diversor de fluxo. Aqui a gente consegue ver, é importante, eu gostaria de salientar isso em relação aos controles desses stents diversor de fluxo. Eu acho que a tomografia, né, a angiotomografia, ela traz melhores imagens em relação à ressonância magnética, né? Na ressonância, a gente tem naturalmente uma perda do sinal de fluxo, enquanto que a tomografia ela permite até, se forem bem feitas essas avaliações, a gente consegue até avaliar a estrutura do stent pelo exame tomográfico. Então, a gente pede de rotina, no primeiro exame do pós-tratamento, uma angiotomografia. Esse é um gigante, né, supercnoideu, onde a gente tem um fluxo lentificado dentro do aneurisma, a gente observa aqui, né? Um aneurisma desse, para você tratar cirurgicamente, antigamente era muito complicado, você tinha que puxar a artéria, o acesso a isso é muito difícil, a taxa de recidiva é alta, o tratamento endovascular. E nesse tipo de aneurisma, o que a gente faria seria o quê? Tratar com oclusão da artéria, após o teste de oclusão. Hoje, com o advento de diversor de fluxo, a gente faz uma imagem 3D sempre, né? Mais uma vez, eu volto a frisar, esse aneurisma causam alterações de fluxo nos segmentos arteriais adjacentes extremamente importantes, né? Aqui a gente consegue ver bem o inflow do aneurisma, olha que imagem bacana, né? A gente vê o inflow do aneurisma aqui, o aneurisma tratado com diversor de fluxo, a gente vê o resultado final depois de um ano, uma reconstrução, e olha como é que a artéria ela volta, né, praticamente para o seu calibre normal, né? A gente vê aqui uma redução e aqui a artéria voltando para o seu calibre normal de uma maneira bem considerável, com reconstrução total da artéria. Mas um caso de uma supracnoideu, onde foi tentado, obviamente, a abordagem desse aneurisma, mais uma vez, sem conseguir-se, né? Stent diversor de fluxo, a gente observa aqui esse aneurisma tratado. Uma outra indicação do stent diversor de fluxo, eu falei isso anteriormente, né? É você pensar hoje que você pode tirar um paciente de uma hemorragia subaracnoide num aneurisma complexo, né? Você tira o risco do ressangramento, que é um dos objetivos iniciais que eu falei do tratamento, você tira esse risco, você espera passar a fase crítica do paciente, né? E você implica o tratamento da reconstrução arterial. Um aneurisma do segmento oftalmo, muito grande, né? Onde a gente vê aqui o tratamento inicial com micromolas. 2 meses, algum tempo depois, foi feita a tentativa de tratamento dele com mais micromolas existentes, né? Nessa época a gente não tinha o diversor de fluxo, e aí quando a gente tem o diversor de fluxo, a gente implanta o diversor de fluxo, né, nesse aneurisma, e é isso que a gente tem, uma reconstrução arterial
muito satisfatória dessa artéria, a artéria oftálmica sendo envolvida pelo diversor de fluxo e não tem a oclusão, né? Os eventos embólicos relacionados às artérias que são cobertas pelo diversor de fluxo, eles existem, mas eles só acontecem, sobretudo, quando você utiliza, dependendo do seu tipo de esquema de dupla antiagregação que você faz, né? Usualmente, a gente não tem estudos que comprovem, né, na neuroradiologia, melhores esquemas de antiagregação do que outros. Não existe uma diferença entre o clopidogrel, né, e AES, ou o Brilinta e o AES que a gente utiliza, mas a gente sabe que o Brilinta reduz muito os 20% de efeito adverso, né, que a gente tem de pacientes que podem ser resistentes ao uso do clopidogrel. Então, hoje, quando a gente vai trabalhar com um stent desse, isso tudo é um aprendizado da cardiologia, né? Isso é interessante dizer. A gente aprendeu muito e continua aprendendo com a antiagregação da cardiologia, mas os eventos que a gente tem embólicos relacionados ao uso de diversor de fluxo, eventos oclusivos após o uso de diversor de fluxo, eles estão, sobretudo, pelos esquemas de antiagregação que são utilizados. Um caso que eu achei interessante também, Bebeto, que a gente mostrou na semana passada, né? Um aneurisma distal intracraniano, né? Esse é um aneurisma tipicamente característico de uma dissecção arterial, né? Não é como é que eu sei que é um aneurisma dissecante, né? Vamos dizer assim. Primeiro pela topografia, né? É um aneurisma que está completamente fora do polígono, né? E um aneurisma fusiforme, né? A gente não é um aneurisma sacular típico, é um aneurisma fusiforme que está fora do polígono, né? Antigamente, né? Isso não é mais uma técnica utilizada hoje em dia, para vocês terem uma ideia, um aneurisma que tivesse, um aneurisma do segmento P2, P3 já, né, praticamente, um aneurisma que tivesse depois dessa curva, né, ou seja, depois das artérias perfurantes que a gente observa nessa parte da artéria cerebral posterior, esse aneurisma poderia ser ocluído com um sacrifício do vaso. A gente antigamente tinha como recurso o sacrifício de uma artéria cerebral posterior, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, com o advento dos stents, sejam stents convencionais, seja o stent de diversor de fluxo, um aneurisma desse tipo, tratar com um stent convencional em molas é muito complicado também, né? A chance de recidiva é grande, né? E o que a gente faz? A gente, além dos stents de diversor de fluxo, a gente começou a usar umas técnicas com os diversores de fluxo, né? Se você for ver, pode ser muito difícil você ancorar, tecnicamente, aqui, né, um diversor de fluxo, né? Você vê que você tem um ramo de saída bem tortuoso, né? Você estabelecer uma posição satisfatória e estável com um diversor de fluxo aqui, com um stent nesse ramo, pode ser muito complicado, ele pode retrair, ele pode acabar ficando dentro do aneurisma. Então, a gente tem um caso, né, não sei se você vai lembrar, de uma menina, lembra, de 16 anos, que a gente fez isso, chama-se lá no Quinta, uma ponte. Sim. A gente fez uma ponte, a gente faz uma Eu até achei ponte. que era ele que estavam mostrando, depois mas só que na nossa época a gente fechou, né? Não, era uma ponte, a gente fez uma ponte. A gente colocou um stent, primeiro normal, que é o que a gente fez aqui nesse caso, ó, e já promoveu uma trombose parcial, né? Eu acho que eu não tô... deixa eu só ver, não, se as imagens estão... Só um minutinho. Na verdade, eu não estou com a imagem do stent, eu não coloquei. Mas o que a gente fez aqui? A gente coloca um stent convencional, né, que vai daqui até aqui, é um stent que estabiliza melhor, e dentro desse stent, depois de 2 meses, né, depois de um tempo, nesse caso, a gente coloca um diversor de fluxo. Porque por ele ter uma força radial muito grande, né, ele tende na sua estrutura a sofrer um encolhimento. Você coloca, mas ele pode retrair, né, por causa da sua estrutura, pela sua malha densa. Então, a gente coloca um stent onde ele vai ficar estável distal e proximalmente, e dentro desse stent a gente estabelece o diversor de fluxo para que ele fique estável. É a ponte que a gente chama. A gente fez numa menina de 16 anos, não sei se você lembra, lá no Quinta do Alvo, um caso super bacana. Eu poderia ter colocado aqui. E o resultado que a gente tem depois de 6 meses, uma artéria completamente reconstruída, né? Então, com o advento dessas técnicas, a gente foi promovendo algumas opções, né? Os aneurismas pequenos, né? Também é um aneurisma com um sangramento importante, aquilo que a gente falou também na última aula, né? Uma hemorragia subaracnoide do polígono, um aneurisma ele pode ser da onde? Provavelmente do polígono, né? Então, a gente tem aqui um aneurisma paroftalmo, pequeno, roto. A gente sempre fala, pô, esses aneurismas não sangram, esses aneurismas não sangram. Na maioria das vezes eles não sangram pela localização e pelo tamanho, mas em medicina nada é regra, que a gente tem um aneurisma pequeno, tratado,
o stent diversor de fluxo, aquele aqui, ó, e no controle final, né, de 6 meses, a gente já vê que ele desapareceu. Eu acho que o que eu queria passar isso, hoje a gente tem técnicas, eu não trouxe nenhum caso, porque a gente não tem nenhum caso ainda, né, mas a gente já tem técnicas com tecnologias, né, onde a gente promove a diversão do fluxo intrassacular. São introduzidos dispositivos dentro dos sacos aneurismáticos, né, que não são as micromolas, é um dispositivo único, né, onde você tem uma diversão do fluxo não promovida da artéria para o aneurisma, mas sim do aneurisma para a artéria, né? São esses dispositivos que a gente tem hoje. Eu não tenho nenhum caso desse dispositivo. A gente já tem na indústria, no Brasil, a gente só tem um dispositivo aprovado, mas lá fora a gente já tem 2 ou 3, esses resultados estão saindo ainda, né? Isso tudo com o intuito de quê? Por exemplo, é muito importante que a gente tenha a noção de que o tratamento endovascular, né, é um tratamento que veio para ser menos invasivo, né? Isso é uma coisa clara, acho que ficou bem claro aqui nessa aula para vocês, de trazer um pouco menos de trauma, né, cirúrgico, de estresse cirúrgico, né? Ele tem seus riscos, os riscos não são tão assimétricos em relação à cirurgia, mas você tem os seus benefícios. Os benefícios são: ele é um tratamento menos traumático, ele é um tratamento onde você necessita de menos tempo de internação e é um tratamento onde você promove procedimentos de tal complexidade em tempos cirúrgicos bem curtos, né? Para vocês terem ideia, para você tratar um aneurisma desse roto, né, do ponto de vista endovascular, se o paciente tiver um acesso, eu volto à questão do acesso, aqui o acesso não era tão bom, vocês veem a curva que faz o catéter de acesso aqui, né? Mas se você tiver um acesso programado e bem feito, são procedimentos que duram 40 a 1 hora de tempo. Então, são procedimentos que também se busca você encurtar cada vez mais o tempo desses procedimentos, tá? Então, acho que era isso que eu queria falar um pouco, Bebeto. Acho que deu para passar um pouco sobre tudo no que se tem hoje de aneurismas cerebrais, no tratamento endovascular, com resultados muito positivos, tanto para aneurismas não rotos, quanto para aneurismas rotos, para dissecções, né? Eu acho que era isso que eu queria passar um pouco. Muito bom. Eu observei que você mostrou muito aneurisma de carótida oftálmica. Sim. E eu observava antigamente, a gente fazia muito controle de pós-operatório de aneurisma, né, de clipagem. Os aneurismas que tinham o maior insucesso de clipagem adequada eram nessa região de carótida oftálmica. O acesso ao colo é muito difícil, né? Muito difícil, Tem que drilar a clinoide, lixar o nervo óptico. É um negócio complicado. A carótida, né? A carótida tem que ser ocluída proximalmente. Exatamente. É um procedimento bem difícil do ponto de vista cirúrgico, né? De microcirurgia vascular. Outra coisa importante é a gente ver que o que mudou radicalmente aí, evidente que as pessoas, com o tempo, vão se tornando cada vez mais habilidosas. Mas a qualidade do material é um negócio sensacional. O Henrique Salas visitou uma fábrica que faz esse stent, ele ficou impressionado. O negócio é feito à mão, né? Sim, sim. Eles, na verdade, os diversores de fluxo, eles são construídos numa máquina que você nem imagina, Bebeto. É uma máquina que tece, que parece um tomógrafo, entendeu? E é como se fosse um tomógrafo onde toda a circunferência do tomógrafo tivesse um fio. Sim. Entende? E aquilo fica girando e fica tecendo um tubo, né, contínuo. Esse tubo, após pronto, ele é encaminhado no diâmetro certinho, os tubos que são feitos, eles são encaminhados, né, para o setor onde eles são cortados manualmente, Bebeto. É impressionante. Esses stents são todos cortados manualmente, os diversores de fluxo. Vocês também inventaram um monte de técnica. Essa coisa de você colocar um stent convencional para ancorar ali, depois botar um diversor de fluxo, é um negócio sensacional. São técnicas que eu acho que o intervencionista é um cara que ele fica de noite, quando ele vai fazer um negócio desse, ele fica pensando a noite inteira o que ele pode fazer de diferente para resolver o problema. O pior é depois de dormir depois de ter feito. A primeira noite depois de ter feito é uma noite de insônia, com o paciente na UTI. O grande drama do intervencionista é o seguinte: quando dá tudo certo, você não fez mais que sua obrigação. Quando o negócio dá errado, é uma encrenca pura. Né? Então, o que eu inventei? Um negócio que eu achei, você mostrou a embolização
de aneurismas enormes, aquele aneurisma compridão para cima, aquele negócio é uma coisa horrorosa. Nesses casos, às vezes, tem indicação de cirurgia, né? Eu já vi apresentações de cirurgia, o paciente faz um remodelamento do vaso com os clipes e depois pode ser até complementado com bypass. Hein? Tem casos, né? Eu tenho 2 casos, um até recente, que a gente teve no Barradó com um landeiro, de aneurismas que tomam proporções de pseudotumores, né? A gente teve um com o Carlos Henrique no Quinta e um no Barradó, um landeiro recente. Eles tomam proporções de pseudotumores, assim, uma coisa enorme, né? Posteriormente eu posso até mostrar numa próxima oportunidade, mas realmente existem aneurismas que são inoperáveis e são não tratáveis do ponto de vista neurovascular, né? A gente tenta, às vezes, compatibilizar técnicas, compartilhar técnicas, né, em momentos diferentes, mas realmente é muito difícil. Tem casos muito complicados. Esses casos de circulação posterior que eu mostrei aí, que a Ana fez uma cara ruim quando eu mostrei, né? Esses casos são horríveis para a gente, entendeu? Para o paciente. É uma doença muito ruim, uma história natural muito, muito ruim, né? Ou o paciente ele começa a ter sintomas de compressão, ou ele começa a fazer AVCs de repetição, por oclusões repetitivas daqueles ramos perfurantes que a gente tem na basilar, né? É uma doença muito, muito ruim essa. Ana Áurea, faz um comentário bacana aí. Ai, saudade. Estamos esperando, Ana. Saudade disso tudo. Não, só queria acrescentar uma coisa que você colocou das vantagens lá do tratamento. Eu acho que uma coisa interessante é poder oferecer esse tratamento, inclusive durante o vasoespasmo, né? Que é uma coisa que, com a cirurgia, às vezes a gente não pode abordar esse paciente durante o vasoespasmo e, às vezes, até tratar o vasoespasmo também, né? Eu acho que essa foi a primeira grande mudança, né, Ana? Assim, que tinha aquela coisa de ficar esperando o doente passar 14 dias com aneurisma internado. Né? Porque quando você pega logo no primeiro, segundo dia, você já encara com mais atrevimento. Mas você pegar um doente no 5º dia com Fischer de 2, 3 para cima, ninguém, assim... São doentes que ficava muito tempo esperando, ou vai ressangrar, ou vai isquemiar pelo vasoespasmo, e eu acho que a endovascular veio trazer uma oportunidade enorme nesse sentido. É verdade que antigamente, quando eu comecei a ver isso aí há muitos anos, ninguém operava aneurisma assim na fase aguda, não. Você não. Passar, entendeu? Esse foi o grande... Eu estava comentando, tinha um grande cirurgião, Yas Arguil, né? Então todo mundo ia operar com ele. Mas dizia que a estatística deles era maravilhosa, e quando o cara chegava lá para operar, já estava com 15, 20 dias de semana. Exatamente. Depois teve um japonês que inventou o negócio de operar na fase aguda. Ele operava com sangue aí. O problema é o negócio do espasmo, né? Sim. Então, a partir do 5º dia, começa o espasmo. Então, o grande problema de você não tratar logo o paciente é que você aumenta o ressangramento. Que é fatal. Agora, tem uma coisa que joga contra, que é o seguinte. Você emboliza um camarada, foi tudo bem, quando chega no 5º dia, ele faz um espasmo desgraçado, que ele já ia fazer mesmo sem a cirurgia, e o cirurgião, o intervencionista, fica numa situação difícil, né? Ele tem que avisar para a família antes, né? Sim, sempre ser abordado, né? Não, e com aneurisma tratado, você fica muito mais à vontade de ser super agressiva no tratamento do vasoespasmo. Tanto para o intensivista, que vai estar com esse doente lá, fazer esse pós-operatório, como até voltar para a hemodinâmica e fazer por via endovascular também o tratamento do vasoespasmo. Inclusive, você pode, com o paciente está tratado, você pode fazer até aumentar a pressão dele artificialmente. Sim, o céu é o limite, E tem umas técnicas de dilatação, já vi fazer algumas poucas vezes, dilatar o vaso mesmo. Isso às vezes é feito e funciona. Já fizemos, né, Guilherme? Já fizemos isso aí. É o que eu falei da última vez, assim, Bebeto. A gente tem uma experiência muito boa com isso, né? A gente costuma dizer lá, por exemplo, lá no Quinta Doc, a gente tira pacientes assim de situações bem críticas, né? Já foi até a gente teve que criar um protocolo para alguns doentes, para você ter ideia, né? Porque qual é o problema? O Doppler transcraniano, que é o exame de escolha para você acompanhar o vasoespasmo, né? Ele é feito às 5h30 da tarde, em alguns serviços, né? E aí chamam a gente 7 horas da noite para fazer um vasoespasmo. Entendeu? Uma coisa que poderia já ter sido programada pela manhã, né? A gente teve algumas discussões em algumas unidades nossas de neurointensivismo, quando a gente teve que chegar a uma conclusão. Pede-se o Doppler pela manhã e programa-se um vasoespasmo para ser feito, né, à tarde. Até porque se o paciente ficou o dia inteiro com vasoespasmo, ele está sofrendo, né, com vasoespasmo.
né? E muitas vezes você vai entrar para fazer um vasoespasmo, um tratamento químico ou mecânico, né? Seja com angioplastia, seja com vasodilatador, e aquele cérebro, infelizmente, ele já não tem uma reversibilidade, né? Tem os casos daqueles que dá tudo certo, né? Lá na Beneficência Portuguesa, lá na aula, lá com não sei quem participou do negócio, nós tivemos um caso de uma bifurcação cerebral média que sangrou e estava com vasoespasmo enorme. Eles dilataram o vasoespasmo, embolizaram o aneurisma e a paciente que estava parética, quando acabou o exame, ela não estava mais parética. Então, também é aqueles casos que tudo dá certo, né? Então, isso aí foi sensacional. Você conseguiu usar uma técnica, não fez ruptura do vaso, que é um risco sempre, né? E foi muito bacana. Material que hoje em dia, vendo isso que o Guilherme mostrou aí, era quase pré-histórico que a gente fazia, né? Ana, você tinha que fala para ele agora. Montava a mola tinha que montar, a mola não vinha nem montada, botava uma mola por mola, lembra disso? Ana, então você pode falar para ele que hoje em dia está fácil fazer isso, né? Tá. Beleza. Ó, depois que ele falou que é de 6 frentes na cerebral média, eu até arrepiei. Isso aí. Essa eu quero ver. Essa eu quero, vou lá ver. Ela está no melhor momento. Hoje em dia está fácil. Olha, outra coisa que eu queria comentar também, que você mostrou, Guilherme, aquelas imagens do 3D, assim, como que isso muda também o entendimento do aneurisma. Você falou que o protocolo agora está fazendo um AP, um perfil e um 3D com 20 ml de contraste. Gente, você entende completamente o aneurisma e muda até, às vezes, a estratégia do tratamento, né? Sim, por conta de um 3D bem feito, né? Que também é super importante um 3D e a reconstrução bem feita. Olha aqui, nós tivemos uma reunião, há 2 semanas atrás, sobre interação do médico com as máquinas, que os radiologistas, principalmente, estão muito preocupados em serem substituídos. Sim. Você vê que aí é que esse negócio, a tecnologia, ela está te ajudando. Você tem que estar lá você para botar o stent lá, não é verdade? Sim. Agora, a tecnologia te ofereceu um dado que, poxa, com isso ficou muito mais fácil o seu serviço. Então, eu acho que a gente tem que encarar dessa maneira, né? A gente tem que usar a tecnologia o máximo para poder facilitar o nosso trabalho e até a gente se dedicar a ser mais humano com o paciente, se dedicar mais ao paciente. Com certeza, verdade. Legal. Com certeza. Mas já estão vindo robô. Já tem robô sendo testado. Para fazer. Vai ter que ser bom esse robô, hein? Vai ter que ser muito bom. É o Vitor que está testando lá no Canadá. É um brasileiro que está testando no Canadá. Robôs para fazerem trombectomia mecânica cerebral. Nossa. Você faz a distância. Tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Guilherme, muito obrigado. A sua apresentação foi sensacional, muito didática, que é importante nessas nossas reuniões. A gente está pedindo que as pessoas sejam o mais didáticas possível para que o sujeito que entra para ver isso aqui, ele saia, aprenda realmente, tenha uma noção muito boa. Então, acho que é importante, né? E eu agradeço muito a Ana Áurea, que eu matei saudades dela. Eu também, morrendo de saudade. Muito o desenvolvimento. É só me avisar que eu vou nas próximas. Estou super com tempo. Então, tá bom, gente. Muito obrigado. Vamos encerrar aqui. Alberto, forte abraço. Beijão. Parabéns, tem mais uma coisa. Parabéns. Guilherme, o Guilherme vai ficar devendo para a gente mais 2 reuniões que nós vamos, daqui a pouco, anunciar. Eu acho que é legal falar de trombectomia aí depois. Isso. Um abraço. Grande abraço a todos. Obrigado aí, gente. Tchau, gente.